Pessoas, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e expressão para você falar em público, sem medo, tá? Eu sou Elisan Correia e o tema do episódio de hoje é a liberdade que o falar em público te traz. Nossa, esse episódio está maravilhoso e ele vai ser baseado em algo que aconteceu ontem, tá bom? Em alguma coisa massa que aconteceu ontem. Antes, vamos lá, dois recadinhos rápidos. O primeiro, dia 24 de março, vai acontecer um evento ao vivo para você, meu queridinho gafanhoto, para você aprender a falar em público, para você se libertar de vez dessa tua timidez, tá? Tô separando conteúdo massa para esse dia e já marca na agenda. Daqui a pouco eu libero o link para você poder se inscrever, tá? Veja aí se não tá aqui embaixo o link, tá? Mas, enfim, hoje que eu estou gravando não tá disponível. E outra coisa, nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Um grupo de WhatsApp onde eu posto dicas, onde eu posto novidades por lá. Então tá aqui embaixo também, clica, entra e vamos direto agora pro vídeo, ok? Vamos começar definindo o que é, né? A gente tá falando de liberdade, liberdade para você falar em público, a liberdade que o falar em público te traz, ok? E liberdade é quando o medo, ele está presente, mas ele não te governa. Ele tá ali, mas ele não norteia todas as suas decisões, tá? Então a liberdade é isso. As pessoas, elas confundem essa liberdade com viver sem receio. Viver, nossa, vive uma vida sem receio, sem medo, tá lá, isso aqui. Cara, você vai ter receio. O receio, ele faz parte. Ele estava em mim ontem, principalmente. E eu já vou falar como que ele estava em mim. Mas ele faz parte da tua vida. Mas você tomar todas as suas decisões baseadas nele é o que eu te digo quando você está preso, quando você é refém, quando você é escravo do seu medo, tá? E o medo de falar em público, ele está presente em todo mundo. Todo mundo tem medo de falar em público. Chama alguém e fala assim, você tem medo de falar em público? Não. Que eu quero falar para essa pessoa que você está mentindo. Tem algum aspecto do falar em público que você vai ter medo, tá? Ah, eu não tenho medo de falar em público e ir ali na padaria e conversar com o seu João. Mas você faria uma live para milhares de pessoas? Você estaria num estádio falando com milhões de pessoas? Milhares, né? Milhares de pessoas? Ou você estaria dando uma entrevista na Globo para milhões de pessoas? Tem um aspecto ali que dá medo, tá? O medo de falar em público, ele está presente em todo mundo. Presente, presente. Por exemplo, o Big Brother, as pessoas que estão lá, elas enfrentam o medo de falar em público. Pô, imagina a decisão que você não tem que tomar para entrar numa casa onde você vai ser vigiado 24 horas, correndo o risco de ser cancelado ou não, correndo o risco de ser amado ou não, aonde toda semana você coloca a prova o amor que as pessoas que estão assistindo têm sobre sua personalidade ou sobre as pessoas que estão ali. É uma parada difícil. Você tá ali à flor da pele, tá? Então, às vezes a gente olha de fora e julga, fala, ah, pô, fulaninha, ajuda desse jeito, ajuda daquele outro jeito. Mas será que você não agiria da mesma forma ou de uma forma pior até? Sobre tanta pressão, tá? Então, vamos lá, vamos separar aqui esses pontos, tá? A liberdade, ela te deixa fazer coisas que você antes não fazia. Ela te deixa fazer. É lógico, a gente sempre tem que seguir ter essa noção que a gente vive numa sociedade, né? E essa sociedade, ela tem limites. Tem coisas que você pode fazer por você que às vezes não pode afetar os outros. Então a tua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Quando você coloca em risco alguém, por exemplo, você já. Por isso que a gente tem limite de velocidade. Você tem liberdade para você andar no seu carro, mas tem limite. Em determinadas ruas você pode andar até 40, em determinadas ruas locais é 70, tá? Então tem limite ali para você, ok? Você não pode sair andando de 70 na rua de escola. Não pode, não pode. É limite de 30. 30, eu acho que é 30. Tá bom? E existe uma coisa aqui que as pessoas elas podem confundir de certa forma também, que, cara, quando você vence o teu medo, ele existe, ele tá ali com você. Então você toma coragem perante a ele. Você não se acovarda. E aí que tá a diferença, mas não pegue aquele personagem covarde que vive escondido, que sabe, que só age por trás dos panos e tudo mais. Pensa realmente nas situações que você se acovardou perante esse medo. Quantas vezes você já não quis tirar uma foto num lugar, ou não quis falar com alguém, ou não quis isso, não quis aquilo, e você se acovardou diante daquela situação? Você falou, ixi, você se deu uma desculpa plausível.
Porque é assim que nossos conceitos parasitas falam com a gente. Ele fala com uma. Ele entende como você pensa. Ele precisa te convencer que você não é um. Vou usar uma palavra aqui com aspas gigantes, que você não é um merda, tá? Ele precisa te convencer disso. Ninguém gosta de se sentir assim. Então ele vai falar: não, você não falou com a pessoa porque você não estava bem vestido naquele dia. Você não falou com a pessoa porque você estava com um bafo, ou você não falou com a pessoa porque você estava com pressa, ou você não falou com a pessoa porque você não sabia o que falar com a pessoa. Não era porque você estava com medo. Dificilmente a gente realmente dá essa desculpa. Ah, não vou falar com a pessoa. Pô, eu não falei com a pessoa porque eu tava com medo. Tá? Então, a gente tem sempre umas respostas plausíveis e elas podem ser reais, sim. Então, quando você tem essa liberdade para você falar em público, você toma decisões que não são baseadas no que os outros estão pensando. Você toma decisões baseadas naquilo que você gostaria. E, lógico, sempre respeitando o limite. Tem o limite da nossa sociedade. Pô, eu gostaria de andar pelado na rua, tá? Beleza, vai lá, anda pelado na rua. Não pode. Tem lugar que pode, mas aqui não pode. Na rua ali não pode. Então você segue o limite. Por mais que, não tenho pudor, não tenho medo, não tenho vergonha, não tenho isso. Tem um limite ali. Tá tudo bem, tá? Se não tivesse também, estaria tudo bem. Pode andar, anda à vontade aí. Mas existe, então segue ele, né? As regras estão aí para serem seguidas. Algumas. Algumas delas. Então, isso é fundamental, tá? E aquela pergunta que eu sempre coloco aqui: por que você deveria investir tempo ou dinheiro nisso? Cara, uma pessoa que ela é livre para falar em público, em primeiro lugar, que ela vive uma vida mais leve. Sempre quando você pensa em alguém que tá preso, que sabe, é condicionado a tal situação, que é essa situação de ficar vivendo nas margens do medo de falar em público, você acaba imaginando um ser que fica assim, pequenininho, que vive curvado, que vive num tempo nublado. E quando você pensa em alguém que é livre, você já pensa num sol, num lugar ensolarado, que tem vegetação, que tem pássaro cantando, que tem isso, tem aquilo. Você imagina coisas diferentes. A pessoa que tem medo, ela vive na sombra dos sonhos dela. Ela nunca vai chegar a realizar aqueles sonhos. Porque geralmente, cara, nossos sonhos, eles precisam de exposição. E às vezes você pode evitar as situações de exposição e você vai enfrentar situações de exposição. Eu evito, o tempo todo eu evito, eu não falo, não vou, eu evito olhar no olho da pessoa, eu evito conversar com alguém, evito, cara, mas uma hora ou outra vai ter pessoa que vai chegar com você e vai conversar dessa forma. Se você não aprender a lidar dessa maneira, você vive numa sociedade, uma hora ou outra vai acontecer. Se você sabe que vai acontecer, por que você não aprende a fazer isso de uma forma mais consciente? Você não aprende a fazer isso de uma forma mais leve, mais legal, mais bonita, tá? E vamos lá, a gente vai bater 15 minutos hoje nesse episódio. Não vou passar disso. Se der 15 minutos, eu vou desligar aqui. E vamos seguir aqui. O exemplo que eu tenho um exemplo aqui que aconteceu ontem. Você pode pensar assim: nossa, o Elisan, ele não tem vergonha de nada, né? Ele fala em público, tá aí, isso aqui. Cara, eu tenho meus receios, sim. Mas eles não me dominam. Eles não deixam... eu não tomo decisões baseadas neles. Eles estão aqui presentes e eu enfrento eles. Então, eles não são a principal coisa quando eu tomo uma decisão. O que as pessoas vão pensar ou o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Beleza, eu quero fazer isso aqui. Ok, o que as pessoas vão pensar? Vai pro lado lá. Não me importa o que as pessoas vão pensar. Não significa que eu estou sendo estúpido ou que, nossa, o Elisa não se importa com os outros. Vai fazer qualquer... Cara, não me importa esse pensamento negativo do que os outros vão pensar. É que nem eu tô aqui, cara. Eu não tô aqui por mim. Eu não preciso, já dominei minha timidez. Eu já dominei minha expressão. Eu já falo em público sem medo. Eu tô aqui por você. É por você que eu tô aqui. Não confunda os papéis. Eu não tô aqui porque eu preciso. Eu tô aqui porque você precisa. Tá? Então, quando você pensa, mas no começo, você acha que eu não tive receio de estar aqui? É lógico. É lógico. Mas e aí o que as pessoas vão pensar? Mas eu não tomei a minha decisão baseada nisso. Eu tomei a minha decisão baseada na pessoinha que tá aí desse lado e que precisa desse tipo de conteúdo e que não tem. Não da forma que eu trago. Quem que faz live todo dia trazendo esse tipo de conteúdo? Manda aqui nos comentários pra mim, que eu quero seguir essa pessoa, porque conhecimento nunca é demais. Mas manda. Não faz. Tá? Não faz, não passa técnica, não passa isso, não passa aquilo. E quando a gente tá falando de medo de falar em público, são dois pilares grandes. O primeiro pilar é esse nosso psicológico. E é por isso que dentro da oficina,
a gente trabalha muito essa parte inicial dos nossos conceitos. É timidez interna, é o que acontece, por que você se torna tímido? Quais são os seus conceitos parasitas? Qual é o seu nível de timidez? Tudo isso a gente trabalha dentro da oficina justamente para que eu consiga quebrar todos esses paradigmas aqui. E depois disso a gente vai para o prático. Não que esse primeiro módulo, os 2, 3 primeiros módulos não sejam práticos, eles são práticos, mas a gente trabalha muito mais uma parte interna do que você pensa do que uma parte externa. E depois a gente vai para o externo, que é a sua expressão. É a sua dicção, é o seu tom de voz, a sua entonação, como que você transfere emoções com o seu corpo, tá? Tudo que envolve expressão a gente trabalha dentro da oficina, mas a gente precisa primeiro passar pela essa parte psicológica. Não tem como fazer uma oficina, um treinamento para você só da parte prática, só dessa parte do corpo, só da voz, só disso. Você precisa dominar a sua timidez, você precisa dominar a sua expressão para que você consiga falar em público sem medo, tá bom? E vamos lá, o que aconteceu ontem? Ontem, a gente foi no armarinho e minha mãe, ela grava conteúdo, tá? E ela era uma pessoa super tímida, mega tímida, ela não tirava foto, ela não... Cara, a primeira vez que eu falei pra ela assim, poxa, você tem muito conhecimento, que já pensou em ensinar isso? Fazer uma live, alguma coisa assim, um vídeo, ela quase me bateu. Ela falou, tá maluco? Nunca, eu não tiro nem foto, como que eu vou aparecer na frente de uma câmera? Eu não vou fazer isso. Enfim, passou um tempo, ela começou a fazer umas paradinhas, começou a aplicar algumas técnicas ali e decidiu fazer. Falou, pô, vamos gravar? Eu quero fazer, vou fazer um curso, vou ajudar essas mulheres e tal. E começou a ajudar as mulheres. E ontem, já é passado, ela já tá acho que 1 ano quase produzindo conteúdo, 8 meses, alguma coisa assim. E ontem ela foi no armarinho, cara, e ela tá sempre no ambiente controlado, né? Ela faz live que nem eu faço live aqui, tô aqui em casa fazendo live. Ela faz live na casa dela ou ela faz live no ateliê, que é o lugar de trabalho dela. Mas ontem ela extrapolou, ela foi ao limite. E depois eu vou postar um stories aqui, se você tá vendo isso aqui pelo Instagram, hoje, no dia 23 que eu tô postando, tem um stories lá, tá? Acho que vou postar no feed também, tá bom? Então fica tranquilo, mas procura lá no feed. Ela foi no armarinho. Armarinho é uma loja onde ela compra várias coisinhas, tipo agulha, compra fio, compra isso, compra aquilo, essas coisas de costura. E ela gravou um vídeo, cara. Ela não gravou um vídeo, ela fez uma live. Ela chegou lá e abriu uma live e começou a falar com as meninas que seguem ela, que é de todo o Brasil, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, tem gente do Norte, tem gente de tudo quanto é lugar. Então, ela começou a fazer uma live e começou a explicar para as mulheres o que tinha naquele armarinho, porque é um armarinho super grande aqui, que tem em Curitiba, é o Nordari. Se você é de Curitiba, você conhece. Pô, é gigantesco aquele armarinho. Tem pra cima, tem pra baixo, tem até um andar que eu não conhecia. Ela foi lá, subiu no andar lá e começou a mostrar as coisas. Pra artesã, pra artesanato, pra costura, pra tudo isso. E eu fiquei encabulado com aquilo. Primeiro, quando ela falou assim, a gente vai lá pro centro hoje, vai fazer uma live e tal. Eu fiquei assim, tu vai fazer uma live no centro? Já veio aquele, pô, mas o que as pessoas vão pensar? A primeira coisa que gritou no meu ouvido. Mas sai pra cá. Nossa, sério, o que você vai fazer? Aí ela falou, não, vou fazer um vídeo mostrando isso, fazendo aquilo outro. Deu, pô, que massa. Então o receio, ele veio. Ele veio esse receio. Aí eu fiquei assim, pô, que massa. Mas e aí, você vai falar com o dono? Você vai falar com segurança, com alguém lá, pra perguntar se pode, se não pode, gravar lá dentro? Ela, não, vou falar assim, isso aqui. Falou lá com segurança, falou, não, pode gravar aí, fica à vontade. Ela começou a gravar, cara, e mandou bala. Depois gravou andando na rua. Na rua, cara, as pessoas passavam do lado dela, passavam na frente dela e ela tava lá gravando, assim. Tava mó blogueira, mó massa de ver, porque ela tava em casa. Ela tava assim. Significa que ela estava sem medo? Não significa, cara. Quando eu colocar ela aqui na chamada pra conversar com vocês, eu vou perguntar isso pra ela, se ela estava ou não sem medo. Eu posso te garantir que ela tinha medo. Mas alguma coisa falou mais alto. Alguma coisa disse pra ela assim, faz esse conteúdo mesmo que você vai ser julgado pelas pessoas. Porque se ela fizesse, ela seria julgada, e se ela não fizesse, ela também seria julgada. Mas ela pensou no benefício que aquilo traria, principalmente para as alunas dela. Mostrar o dia a dia dela, mostrar aonde ela compra, mostrar o que ela toma de decisão quando ela está comprando alguma coisa. E isso é fundamental para as alunas, as princesonas que ela chama. Então, é isso que se torna muito... Isso para mim é liberdade. É você poder chegar num lugar e fazer o que você gostaria de fazer. Não tô falando só de gravar vídeo, gente. Esse aqui é um exemplo extremo, tá? Da liberdade. Mas é você chegar numa reunião
e expor o teu pensamento sobre o que você acha sobre aquela empresa, ou o que você acha de um projeto que você gostaria de propor. É você chegar e conversar abertamente com o teu chefe sobre tal coisa, ou com o teu liderado, fala, poxa, não gostei dessa atitude, ou legal, gostei dessa atitude, pode fazer mais. Vamos envolver as outras pessoas para que todo mundo tenha um pensamento parecido com esse, quando se trata desse assunto, sabe? Então, quando você fala de liberdade, você está falando de tudo. E falar em público te dá muita liberdade para você escolher como você quer fazer. Ah, eu quero falar em público, eu quero vender mais, eu quero atender. E ó, você pode pensar assim, pô, eu trabalho com atendimento ao cliente, isso nunca pode acontecer. Ela tava lá gravando live, ela não filmou a moça que ela tava atendendo ela, mas a moça tava ali. Eu senti a moça dar aquela tremida, sabe, na base. A garganta dá aquela tremidinha. Assim, eu tenho olho clínico para isso. Eu vi que ela tava ansiosa, eu vi que ela ficou nervosa quando ela viu que, pelo amor de Deus, ninguém queria chegar perto da Lucimara com a câmera na mão ali. Mas quando a Lucimara foi até a mulher lá, falou assim: oi moça, me ajuda aqui em tal coisa. Ela deu oi sim, deu aquela tremida. Então você pode fugir do falar em público, mas uma hora ele vai te pegar, cara. E essa é uma situação extrema de exposição. A mulher podia estar morrendo de medo, ela podia querer fugir ali, mas era o trabalho dela, ela estava ali, tinha que atender. Ela podia dar qualquer desculpa, joga pra colega. Às vezes, se é muito tímido, você joga no colo do teu colega e depois vocês riem da situação. Mas a mulher foi lá e enfrentou, falou, isso aqui, legal, isso aqui. Então, vai lá, procura no vídeo, no canal dela, é Lucimara AP Luiz. Tá? Vai lá, assiste lá. Tá? Deve estar lá, tá ela com a rostinha assim, tá filmando o rostinho dela, assim, que a Lucimara é excelente pra gravar. E ela tá filmando, tinha uns momentos lá, quase caiu. Mas assista lá, é um vídeo curto, ok? Bom, a gente bateu 16 minutos, era isso que eu queria falar pra você. Sobre liberdade, tá bom? A liberdade que o falar em público te traz. E de verdade, cara, como que você consegue essa liberdade? Vai, volta lá e assiste o episódio que eu falo sobre segurança. Porque quando você tem segurança para você falar em público, isso te torna o próximo passo acessível, que é a liberdade. A liberdade só vem depois da segurança. Sem segurança, a Lucimara nunca teria gravado isso. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas como ela tem segurança, ela foi lá e gravou, cara. E eu vou postar nos stories e eu vou postar aqui no feed também pra vocês, tá bom? Gente, é isso. Um beijo. Caraca, tô até feliz aqui de terminar um episódio com 17 minutos. Eu tô cheio de coisa pra fazer. Um beijo e até a próxima, tá? Tchau, tchau.